E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Seong. Ele era um jovem estudante normal que passava seus dias sendo atormentado na escola. Após perder sua mãe, a mesma rotina se repetia todos os dias, onde ele tinha que passar por tudo aquilo na escola. E quando chegava em casa, seu tio também não gostava dele. Seu pai desapareceu após a morte de sua mãe e ele já não lembrava mais do rosto dele. Às vezes, ele tentava lembrar do que seu pai falava durante seus sonhos, mas não conseguia ouvir sua voz ou esquecia depois que acordava. Ele tinha que trabalhar nos fins de semana. No entanto, nem isso estava dando dinheiro suficiente, ele tinha que lutar todos os dias para conseguir sobreviver. Mas sua vida começa a mudar. Quando ele encontra uma mulher pedindo ajuda, ele se lembra da primeira vez que viu alguém sofrendo e reuniu forças para ajudar. Porém, a partir daquele momento, sua vida virou um inferno. Mesmo após isso, ele decide ajudá-la. No momento em que ele ia ligar para a polícia, algo acaba arrancando seu braço. Era uma mulher que se parecia mais com um monstro. E não era só ela, vários outros monstros começam a persegui-lo. Ele nunca teve nada na sua vida, nem família nem amigos. E para piorar, sua vida iria terminar desse jeito. Nesse momento ele se lembra das palavras de seu pai antes de partir, onde ele disse que haveria momentos difíceis em sua vida a partir daquele momento, e era para Seong tomar cuidado, pois muitas pessoas iriam tentar causar dor e sofrimento a ele. E quando esses momentos chegarem no futuro, quando ele estiver passando por tudo isso, nesse momento mate todos eles. É quando Seong desperta como um monstro também, dizimando facilmente todos os seus inimigos. A partir desse momento, sua vida muda completamente, pois ele entra em um mundo de monstros que nunca acreditou que existia, e ele terá que usar seu novo poder para sobreviver. Agora ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo onde existem seres que ameaçam a vida humana. Eles são conhecidos como monstros, e também existem aqueles que caçam. Essas criaturas que são os caçadores, eles enfrentam esses monstros dias após dias na busca por um rank alto e materiais raros. Assim que um monstro é eliminado, a pessoa recebe pontos de nível, onde apenas um único nível a mais é capaz de mostrar uma grande diferença de poder. Com isso, neste mundo os níveis são tudo. Aqueles que têm os níveis mais altos possuem riqueza e fama. O protagonista conhecido como Alka estava no nível 1 há muito tempo. Por causa disso ele era frequentemente humilhado. Ele sempre sonhou em se tornar um aventureiro, porém após se tornar ele descobriu que possui uma maldição onde ele não é capaz de ganhar experiência. Não importava quantos monstros ele derrota, se ele não conseguia subir de nível. Após ficar sem dinheiro, ele começou a catar os restos dos monstros que os outros aventureiros eliminavam. Essa era a única coisa que ele podia fazer para conseguir dinheiro para comprar comida. Mesmo sendo desprezado por todos, ele não podia desistir, pois acabaria morrendo de fome. Mas as coisas começam a mudar quando um dia, dentro de uma caverna, ele encontra um corpo de um dragão onde após abri-lo ele se depara com uma armadura. Logo após isso ele escuta uma voz mandando usá-la. Inicialmente ele decide fugir, mas acaba sendo cercado por vários goblins. Sem escolhas ele decide usar a armadura. Após a armadura registrar seu novo proprietário, ela inicia a instalação de emergência, indo para o corpo de Alka. E logo ele percebe que sua força e habilidades aumentaram muito, dizimando os goblins facilmente, e para sua surpresa, com o poder dessa armadura do abismo, ele é capaz de absorver os níveis de monstros e humanos que derrota. E agora Alka vai trilhar um novo caminho onde, com a ajuda dessa armadura e seu novo poder, ele vai enfrentar os monstros mais fortes desse mundo, os dragões, e também os aventureiros de classe de desastre naturais. Nesse próximo mangá a história segue em um mundo que um dia uma matéria escura cobriu a Terra, evitando que ela aquecesse. As pessoas chamaram isso de choque de desgaste. Por conta disso, várias outras fontes de energias se tornaram inúteis e até mesmo carros, aviões aquecedores e a produção e transporte de alimentos havia parado, e a maior perca que aconteceu foi o uso das armas, pois todas elas pararam de funcionar, e por conta disso o governo perdeu o controle. Com isso o mundo entrou em caos, com criminosos e máfia agindo livremente, sem ajuda aos cidadãos. Começaram a morrer, pois existiam poucos cantos para a sobrevivência humana, mas existia um canto misterioso, onde tinha terra rica e abundante. Todos começaram a chamar este local de Zona Superior, e rapidamente os humanos começaram guerras intermináveis pela Zona Superior, e entre essas lutas humanos, modificados com experimentos, começaram a aparecer para lutar. Na Zona Morta, onde os sobreviventes estavam tentando consertar essa situação, eles eram os únicos lutando contra essas horríveis cobaias da Zona Superior. Entre eles estava
estava o protagonista, conhecido como Rai, que em sua infância ficou bastante doente por falta de água e comida. Um dia o grupo que sua mãe estava acabam sendo atacados por cobaias. Eles têm o objetivo de usar a pílula para desenvolver outras cobaias para ajudar eles. Porém, quem consome essa pílula tem apenas 10% de chance de sobreviver. Como Rai estava bastante fraco, ele ficou escondido e apenas observando sua mãe ser morta. Com raiva, ele acaba engolindo uma dessas pílulas e sobrevive, adquirindo um novo poder muito forte. O general fala que ele apenas é um experimento falho e deixa Rei lá para a morte. Por sorte, ele acaba sendo salvo por uma mulher. Vários anos depois, ele agora se tornou membro de um grupo conhecido como Caçadores da Máfia, e agora Rei vai trilhar um novo caminho em busca de derrotar todos os membros da máfia, porém ele ainda sofre com efeitos colaterais do experimento, e para encontrar a cura, ele tem que encontrar uma mulher de fogo. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Diablo, um poderoso mago onde até mesmo os 12 deuses não conseguem derrotá-lo, e com medo do seu imenso poder a única coisa que eles poderiam fazer era se unirem para selá-lo, e antes de ser selado ele jura, quando despertar vai trazer o caos, e vai destruir as luzes de todos os deuses. Com isso ele acaba sendo preso em sofrimento eterno, e após vários anos, ele consegue passar por uma fenda, e renascer em uma família nobre. Após 9 anos do seu despertar, ele estava levando uma vida bastante tranquila, pois como ele era filho de um nobre, ele tinha bastante amor de seus pais. Mesmo estando tendo uma vida bastante entediante, ele teve a sorte dessa mansão ter uma biblioteca enorme. Com isso ele era capaz de aprender várias coisas novas. Porém agora ele estava terrivelmente fraco comparado ao seu poder da sua outra vida. Mas isso não era um problema para ele, pois renascer deu uma nova oportunidade para ele, pois os 12 deuses ainda existem e continuam sugando seus fiéis como se fossem parasitas, e como magia negra não existe nesse mundo, seu poder diminui muito, mas ele tem uma grande arma. O tempo está ao seu lado, e ele vai usá-lo para ficar muito mais forte. Pouco tempo depois o pai dele acaba chamando um poderoso mago para ensiná-lo magia, mas após ver o nível de poder de Jamie ele fica impressionado e fala que não tem nada para ensiná-lo, e como presente esse velho deixa um livro com várias magias que ele criou. Após aprender um pouco mais sobre as magias desse mundo, aquele que era conhecido como um mago lendário Diablo, onde até mesmo os deuses temiam a sua força, renasceu no corpo desse garoto, e com isso ele vai iniciar uma nova jornada para recuperar sua força total, e com isso ser capaz de dizimar todos os 12 deuses que selou ele no seu passado. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história começa em um mundo onde espíritos conhecidos como moshins vivem por todos os lados, tanto nas montanhas quanto nas águas. Existem diversas formas deles. Alguns deles acabam ajudando os humanos, mas também existem os malignos, que apenas ferem quem entrar na frente deles sem piedade. Como eles temem os humanos, a maioria vivem isolados. E agora a história segue com o protagonista, uma pessoa misteriosa que carrega uma poderosa espada negra, onde ele passa seus dias caçando esses monstros. Não importa se eles sejam bons ou ruins, ele quer apenas absorver a energia que esses monstros possuem, e aos poucos ele estava se tornando um pouco parecido com esses monstros. Um dia ele acaba se encontrando com um homem que vem pedir que ele faça uma missão de deter uma escolta real, onde eles estão fazendo isso frequentemente, e muitos querem saber o que eles estão escoltando. E como nas montanhas está rolando rumores que existe um monstro conhecido como caníbal que está devorando tudo, várias pessoas foram contratadas para esse trabalho. Pouco tempo depois ele acaba se perdendo na floresta, mas acaba escutando um grito, e quando corre para ver, ao chegar no local, ele encontra um monte de pessoas mortas e uma menina no meio deles. E como sua espada não teve nenhuma reação, então ela não é um moshin. Após escutar um dos sobreviventes, ele descobre que eles acabaram abrindo uma caixa que estava selada, e a garota estava dentro dela, mas eles apenas ignoram e deixaram ela ir embora. Mas depois decidiram seguir ela para saber melhor o que ela é, e foi neste momento que todos foram atacados por um monstro, e o único sobrevivente foi salvo por essa garota. Logo depois de saber dessa história, ele decide caçar esse monstro, e após alguns eventos a garota acaba se juntando a ele em sua jornada em busca de derrotar todos os moshins que encontrar, e com isso conseguir seu poder completamente.